Olá, sou uma mulher na casa dos 40 anos que passou por um divórcio e agora está prestes a se casar novamente. Como o velho ditado diz, o destino de uma mulher depende da vida de seu marido. Atualmente, devido ao número crescente de mulheres talentosas, esse ditado já não se aplica tanto. No entanto, ironicamente, quando as mulheres se reúnem para conversar, parece que há alguma verdade nesse ditado. Não faz muito tempo, encontrei-me com minhas amigas depois de um longo período sem vê-las. Estava entusiasmada, e naturalmente a conversa girou em torno dos salários dos maridos e das notas dos filhos na universidade. É natural ter curiosidade sobre os maridos e filhos de amigas, mas não fiquei feliz porque as conversas pareciam uma competição para ver quem estava vivendo melhor. Algumas podem pensar que eu estava sendo negativa por ter me divorciado e que me sentia constrangida. Elas talvez pensassem que eu não tinha nada para me orgulhar em comparação com elas, mas eu já havia percebido que isso era tudo em vão. Na verdade, sentia pena delas. Ter um marido que ganha bem é ótimo, mas é errado pensar que isso determina o valor de alguém. Eu também pensei que seria feliz se casasse bem, mas depois de uma experiência ruim, acordei e voltei à razão. É constrangedor, mas quero contar minha história sinceramente. Antes de me casar, eu não tinha nada de especial para mostrar. Meu pai faleceu quando eu estava no ensino médio, então minha família passou por dificuldades financeiras. Comecei a trabalhar aos 19 anos e cuidei da minha mãe e do meu irmão, 2 anos mais novo que eu. Sentia-me ansiosa sem dinheiro no banco, então me esforcei para economizar. Viver assim me fez desenvolver uma personalidade dura. Mesmo nessa vida difícil, consegui encontrar momentos para sorrir. Recebi elogios por ser econômica e trabalhar duro, o que se tornou algo positivo e negativo na minha vida. Conheci meu marido aos 30 anos. Ele era amigo de um colega de trabalho e se destacava. Parecia inteligente e tinha uma boa conversa. Fiquei encantada desde o início, mas não ousei falar com ele de primeira. Por coincidência ou destino, ele morava perto da minha casa. No caminho de volta do trabalho, começamos a trocar algumas palavras. Com o tempo, tornamo-nos amigos e saíamos para beber juntos. Certa vez, ele me perguntou sobre meus sonhos. Eu disse que, devido às dificuldades financeiras da minha família, só queria que eles não tivessem problemas. Ele me contou sobre seu desejo de estudar direito e como não conseguiu por falta de dinheiro. Eu o elogiei por não desistir de seus sonhos, e ele, surpreso, expressou seu interesse em mim. No início, pensei que fosse uma brincadeira. Estava interessada nele, mas escondia meus sentimentos. Mas as brincadeiras do meu marido faziam meu coração disparar. No entanto, ele não estava brincando. A maneira como ele me tratava mudou depois disso. Como eu não havia namorado muito antes, amava a maneira como ele me tratava. Ficava animada todos os dias, naturalmente nos tornamos um casal, namoramos por 3 anos e ficamos noivos. Um dia, apresentei meu marido às minhas amigas. Todas disseram que me invejavam porque ele parecia muito inteligente e bonito. Pela primeira vez, ouvi que outras pessoas me invejavam. Assim, sem perceber, me senti orgulhosa e quis casar com meu marido o mais rápido possível. Casamos sem muitos problemas e, embora fosse uma vida simples, estávamos desfrutando da nossa vida de recém-casados. Mas o trabalho do meu marido teve alguns problemas e a empresa faliu. Isso aconteceu repentinamente, antes mesmo de meu marido ter a chance de procurar outro emprego. Ele ficou desempregado e pareceu bastante abalado com isso. Felizmente, eu estava trabalhando e ele recebeu seguro-desemprego por um tempo. Confortei meu marido dizendo que tudo ficaria bem. Mas, um dia, ele chegou em casa bêbado e disse algo totalmente inesperado. Amor, você não poderia me ajudar a realizar meu sonho? Eu disse que não conseguia desistir dele. Acho que o momento é o certo. Eu sei que não estou sendo justo com você, mas quero ir para uma escola de direito. Quando era jovem, não podia ir porque não tínhamos dinheiro.
mas agora temos algumas economias. Sinto que poderia ir bem se você me ajudar. Não importa quantos lugares eu vá com meu currículo, odeio a ideia de voltar para um emprego comum. Quero tentar e enfrentar esse desafio uma vez na minha vida antes de morrer. Eu estava tão atordoada que não sabia o que pensar. Mas no dia seguinte, vi que meu marido estava falando sério. Ele esperava a minha resposta. Como eu disse ontem à noite, você quer prestar o exame para entrar numa faculdade de direito em vez de procurar um novo emprego? Perguntei. Ele apresentou seus argumentos, falando sobre a insegurança de empregos convencionais e a possibilidade de não ter uma idade de aposentadoria como advogado. Ele queria usar nossas economias para estudar. Entendi seus sentimentos, mas também precisávamos ser realistas. Mesmo que ele estudasse com o dinheiro que tínhamos, e depois? E as despesas com a faculdade e o custo de vida? Ele estava me pedindo para cuidar de tudo sozinha? Ele reconheceu que seria difícil, mas estava disposto a trabalhar duro, até dirigindo um táxi à noite. Ele queria que eu visse como um investimento e prometeu que se não passasse no exame ou não fosse aceito em uma faculdade de direito, desistiria. Não vou dizer mais uma palavra e desistirei. Eu estava em um dilema, mas quando meu marido desejava isso tão ardentemente, pensei que não seria ruim aceitar o desafio. Eu não estava subestimando meu marido, mas os exames não pareciam tão difíceis de passar. E se ele não fosse aceito por uma faculdade de direito, ele disse que desistiria de vez. Então, pensei que era bom ele tentar e talvez assim, se livrar desse desejo. Nós aguentaríamos com o que tínhamos por enquanto. Então eu concordei. Ele pareceu mais feliz do que quando nos casamos, como se tivesse conquistado o mundo, e estava muito grato a mim. Não estava torcendo por ele sinceramente, mas também não me sentia mal ao vê-lo me agradecer tanto. Mas quando minha família soube disso, eles não gostaram. E por que gostariam? Eles achavam que eu já tinha sofrido muito por causa da nossa família e que agora finalmente estava feliz vivendo com meu marido como um casal normal. E agora eu teria que ser o sustento da casa para apoiar meu marido. Eles ficaram muito chateados com isso. Minha mãe até tentou me impedir. Isso é fácil? Por que você não diz ao seu marido que repensou e não pode fazer isso? Eu disse a ela que tudo ficaria bem, e que ele ao menos deveria tentar. Se ele não passasse no exame, ele desistiria do sonho. Quando meu marido começou a estudar para o exame, minha sogra, ao descobrir, teve uma reação completamente diferente da minha mãe. Ela preparou todo tipo de comida, trouxe para nós e até chorou de gratidão. Ela me disse que, se ele tivesse nascido em uma família rica, teria se tornado um juiz ou um advogado famoso. Ela sentia muito que ele tivesse nascido em uma família pobre. Eu entendi seus sentimentos e ela me agradeceu muito por apoiá-lo. Comecei a sentir que tomei a decisão certa. Depois disso, meu marido começou a estudar com afinco, e eu tive que ganhar dinheiro sozinha novamente. Mas, pensando que era pelo meu amado marido, não me sentia tão sobrecarregada. E, como prometido, ele focou apenas nos estudos. Sentia-me solitária muitas vezes, mas ao ver o esforço dele, comecei a torcer pelo seu sonho também. Depois de 1 ano e meio apenas estudando, meu marido fez o exame e foi admitido em uma faculdade de direito. Quando ele foi aceito, toda a família comemorou. E até minha mãe, que estava preocupada, me disse para aproveitar mais um pouco, como se visse um potencial em meu marido. Mas o verdadeiro estudo estava apenas começando. Minha sogra agia como se meu marido já tivesse se tornado advogado e insistia para que eu não interferisse nos estudos dele. Ela colocava meu marido como prioridade acima de tudo. E comecei a me preocupar com o comportamento dela quando ele realmente se tornasse advogado. Como temia, a realidade nos atingiu. Meu marido já havia gasto todas as nossas economias e a mensalidade era bem mais cara do que pensávamos. Por isso, eu tinha que quebrar a cabeça para conseguir pagar a faculdade todo semestre. Um dia, meu irmão mais novo depositou $10.000 em nossa conta sem me dizer.
Felipe, o que é esse dinheiro? Ouvi da mãe que você estava procurando empréstimos para pagar a faculdade do seu marido. Então, enviei todas as minhas economias. Felipe, sinto muito. Você teve que gastar tanto conosco. Não é nada em comparação. Queria poder ajudar você um dia. Use-o, diga ao seu marido para não se preocupar com dinheiro e apenas estudar. Na verdade, eu me senti impotente e grata. Quando ele se tornasse advogado, eu devolveria o dinheiro. Mas, mesmo com a ajuda do meu irmão, a vida estava difícil. O proprietário aumentou o aluguel e tive que arcar com todas as contas sozinha, incluindo a mensalidade. E, para piorar, descobri que estava grávida. Minha sogra, amargamente, me disse: "Por que engravidou? Este é o momento para isso? Seu marido está estudando. Por que você é tão imprudente? Tire o bebê e mantenha isso em segredo." Mesmo que não planejássemos o bebê, como ela poderia dizer algo assim? O estudo do William é importante, mas não mais do que uma nova vida. O que você disse? Se seu marido não se tornar advogado, o que vai fazer? Pode ter outro bebê depois. Eu estava chateada e magoada, e naquele dia contei ao meu marido sobre a gravidez. Mas ele também não ficou feliz. Você não estava tomando anticoncepcional? O medicamento era muito forte, então parei por um tempo. Você deveria ter me dito. E agora? Como ele pode dizer isso? Vou ter o bebê. Sua mãe quer que eu tire o bebê, mas eu não posso. Como você entende tão bem os sentimentos da sua mãe, mas não os meus? Você também não quer esse bebê? Não. Se você quer o bebê, vá em frente. Mas eu não posso te ajudar por causa dos meus estudos. Vai custar muito dinheiro criar um bebê. Eu disse isso porque estava preocupado que você teria mais dificuldades. Então não me entenda mal. Se eu estava sendo muito emocional, fiquei chateada com o que meu marido disse. E quando minha mãe soube da minha gravidez, ela apenas suspirou. Ela deve ter pensado por vários dias e, uma semana depois, me ligou dizendo que, quando eu desse à luz, ela sairia do trabalho para cuidar do meu bebê. Eu recusei, mas ela insistiu, dizendo que iria sair do trabalho de qualquer maneira, pois estava envelhecendo. Disse para eu não me preocupar e ter o bebê. Eu não pude conter as lágrimas. Mesmo grávida, continuei apoiando os estudos do meu marido. E, após 3 anos de faculdade de Direito, ele estava se preparando para o exame da ordem. Estávamos sem dinheiro, incluindo todos os empréstimos que peguei para pagar a mensalidade. Orei para que ele passasse na primeira tentativa e, felizmente, ele me trouxe a boa notícia de que havia passado. Parecia que tínhamos ganho na loteria. Chorei de alívio por não ter que me preocupar mais com o dinheiro. Meu marido disse que passou graças à minha ajuda. Minha família e minha mãe estavam tão felizes. Pensei que nossa felicidade estava apenas começando e estava ansiosa. Depois de um treinamento, ele conseguiu um emprego em um escritório de advocacia. Eu estava pronta para dar à luz, então saí do meu trabalho. Mas minha sogra, agora com um filho advogado, me alarmou. Ela veio até mim e disse que, embora agradeça pelo meu esforço, seu filho se tornou advogado principalmente por causa de seus próprios esforços. Ela me disse para não me gabar disso e me lembrou de meu papel como esposa. Ela até insinuou que eu o menosprezava antes, mas agora a situação havia mudado, e ele estava acima de mim. Ela me deixou sem palavras. Ela tinha mudado completamente desde que ele foi aceito na faculdade de Direito, e não havia mais nenhum sinal da sogra grata que conheci. Comecei a me preocupar com meu futuro casamento. Mas pensei que ela estava apenas orgulhosa de seu filho e tentei ignorar. No entanto, sua atitude obstinada piorou. Após o parto, eu precisava de uma clínica de recuperação pós-parto, mas como não tínhamos dinheiro, não pude ir minha sogra. No entanto,
me repreendeu por ficar em casa após dar à luz e incomodar a seu filho advogado com minha aparência cansada. Desde que nosso bebê era recém-nascido e precisava ser protegido de germes, ela trazia seus amigos para nossa casa a qualquer hora e se gabava de seu filho ser advogado. Minha mãe veio me ajudar com os cuidados pós-parto, mas minha sogra a tratava como se fosse sua empregada, pedindo que fizesse café ao almoço. Além disso, ela até pediu que minha mãe preparasse petiscos para seus amigos. Eu não aguentava mais. Mas, sempre que ficava chateada, minha mãe me pedia para não dizer nada. Frustrada, reclamei para meu marido quando ele voltou do trabalho. Pedi que falasse com sua mãe, mas ele franziu a testa e disse irritado que estava muito ocupado no trabalho, que eu deveria falar diretamente com ela. Ele parecia estranho e estava distante. Ele olhou para mim como se eu fosse patética. Fiquei muito decepcionada. Pensei que só minha sogra tinha mudado, mas meu marido também. Claro, ele não gostaria que eu falasse mal de sua mãe, mas me machucou que ele não pudesse interceder por mim depois de eu ter dado à luz. Então, quando minha sogra veio novamente com uma amiga, disse claramente para ela tomar cuidado por causa do bebê. Ela deve ter se sentido envergonhada diante de sua amiga e ficou vermelha de raiva, apontando o dedo para mim. Minha mãe viu tudo. Minha sogra disse: agora que seu marido vai abrir seu próprio escritório, você é a única que se beneficiará. Você deveria ter me dado dinheiro e presentes antes de eu dizer algo. Você apenas me ignorou. Respondi que sabia como estávamos sem dinheiro e que William estava começando a trabalhar. Ela então me chamou de astuta e gananciosa. Disse que seu filho se tornou advogado por ser inteligente, não por minha causa. Minha mãe, irritada, intervém. Por que minha filha teria dito isso depois de aguentar você por tanto tempo? Não importa o quão inteligente seu filho fosse, se minha filha não o apoiasse, ele nem sequer poderia começar a faculdade de direito. O quê? Para aquela mãe, sou esse tipo de filha? Não consigo acreditar nem esquecer essa humilhação. Aguarde e verá. Você não tem nenhum respeito pela sua sogra, e eu vou fazer você se arrepender de ter falado assim comigo. Ela nos amaldiçoou e saiu resmungando. Algumas horas depois, minha sogra deve ter ligado para meu marido. Depois de dizer que estava ocupado demais para ligar, ele me acusou de ter feito um complô com minha mãe contra dele e a ter humilhado. Ele gritou comigo, defendendo sua mãe sem sequer perguntar os detalhes. Fiquei tão chateada que meu marido e eu não nos falamos. Então, minha melhor amiga me disse que tinha cupons para uma refeição grátis em um novo restaurante e me convidou. Minha mãe se ofereceu para cuidar do bebê. Achei que seria uma boa sair e relaxar. Mas, lá, não pude acreditar no que via. Meu marido estava comendo com uma mulher da minha idade, rindo e parecendo bem íntimo. Achei que ele estava tendo um caso, então me aproximei. Ele ficou nervoso e gaguejou. Disse que ela era uma cliente se divorciando e queria investir em um escritório particular para ele. Não consegui acreditar nele. Se fosse verdade, era uma ótima oportunidade. Mas me perguntei como ele poderia ter uma proposta assim tão rapidamente após se tornar advogado. Quando minha sogra descobriu, disse que eu era apenas ciumenta e me repreendeu. Mas ela foi longe demais. Disse que, se meu marido já fosse advogado quando nos conhecemos, ele nunca teria se interessado por alguém com apenas o ensino médio. Ela disse que desejava que ele encontrasse alguém do nível dele e começasse uma nova vida. Isso a deixou feliz, apesar de termos uma filha juntos. Depois daquele incidente, meu marido começou a falar abertamente com ela até tarde da noite e a visitava nos fins de semana, nos ignorando. Ele havia prometido me fazer feliz quando se tornasse advogado, mas claramente não cumpriu sua promessa. Senti que todos os meus esforços foram em vão. Se soubesse disso antes, teria feito as coisas de maneira diferente. Meu marido estava animado com a abertura de sua própria prática, mesmo sem ter muita experiência. Ele me disse para não falar sobre o que eu não sabia e simplesmente me ignorou,
pois aquela mulher iria investir no escritório. Quando a situação chegou a esse ponto, ele não precisava mais de mim. Comecei a me preocupar e temer que meu marido me abandonasse, sobrecarregada com um bebê e endividada, sem nenhum bem. Tentei convencer a mim mesma de que ele não faria isso, mas quanto mais tentava eliminar tais pensamentos ruins, eles se tornavam realidade. Depois de 6 meses afastada do meu marido e da minha sogra, meu marido disse que estava organizando uma festa de inauguração para o escritório. Naturalmente, eu iria preparar a comida para a festa, mas ele me disse para não ir. Ele argumentou que nosso bebê ainda era muito novo e que eu deveria ficar em casa. Mas quando perguntei sobre sua mãe, ele disse que ela estaria presente. Isso me frustrou. No dia da inauguração, ele disse que muitos profissionais da área jurídica estariam lá e questionou se eu estaria à altura deles. Fiquei chocada ao ouvir isso. No passado, fiz tudo por ele, e agora que ele se tornou um advogado, ele estava insinuando que eu não estava à altura dele? Ele gritou comigo e saiu de casa. Decidi ir à festa de inauguração sem avisá-lo. Ao chegar, não só minha sogra estava lá, mas todos os parentes do meu marido. Eles estavam elogiando o escritório e agradecendo a nova nora, a suposta investidora. Eles até mencionaram que ela era a nova paixão do meu marido. Fiquei em choque ao descobrir que ela não era apenas uma investidora, mas também sua amante. Decidi virar tudo de cabeça para baixo, comecei a quebrar flores e vasos na frente do escritório. Quando entrei, meu marido e sua mãe me olharam como se estivessem vendo um fantasma. Mas, cientes dos olhares familiares, começaram a mentir e me acusar de criar problemas. Eles agiram como se já tivéssemos terminado nosso relacionamento, algo que eu não podia acreditar. Vocês dois são loucos. O que você disse? Ok, vou te dar um verdadeiro divórcio desta vez. Mas devolva o dinheiro que usei para te apoiar durante a faculdade de Direito. Já que realizei seu sonho de se tornar advogado, é melhor você pagar pensão alimentícia pelo tempo, esforço e tudo mais. Então te darei o divórcio imediatamente. O quê? O divórcio foi feito há muito tempo. Devo ir ao cartório e pegar a certidão de casamento? Você é adúltera. Não deveria agir assim. Você é divorciada com um filho, não é? Então não deveria seduzir um homem casado. O que essa mulher está dizendo? Sou divorciada com um filho. William, o que ela está dizendo? Estou chocado, querida. Terminei com ela. Ela simplesmente não aceita a realidade. Não é de admirar que eu tenha até pedido uma ordem de restrição. Querida, você acredita em mim? Você me faz rir. Ordem de restrição? Você está vivendo em uma casa alugada em meu nome. Restringindo quem? Eu não aguento mais isso. William, você não consegue parar, consegue? Seja humano. Quando vejo aquela mulher que você chama de mãe, acho impossível você se tornar uma pessoa honesta. O quê? Querida, o que você está dizendo? Não me chame de querida. Você sabe quem eu sou, certo? De repente, vários policiais entraram e algemaram meu marido. Fiquei tão chocada que não consegui dizer uma palavra. Então, aquela mulher me disse que estava chocada, mas não poderia pegar esse trapaceiro a menos que fizesse isso. Sinto muito, mas seu marido é uma fraude. Ele contou a várias mulheres que era solteiro e pegou o dinheiro delas. Ele mentiu que era advogado e só se aproximava de mulheres ricas para cometer fraudes. Minha irmã mais nova foi uma de suas vítimas. Ela sofre de ataques de pânico e não consegue viver normalmente. Queria pegar esse desgraçado com minhas próprias mãos. Por isso, criei essa encenação. Talvez eu esteja me intrometendo, mas você deveria se livrar dele. Há tantas mulheres que ele usou, abandonou e arruinou suas vidas. Sua mãe é ainda pior. Ela sabia o que ele estava fazendo e pegou o dinheiro.
Ela usou seu filho fraudulento para ganhar dinheiro. Fiquei tão chocada que desmaiei. Ele mentiu que a conheceu em um caso de divórcio e o dinheiro que trouxe para casa era de suas vítimas. Ainda teve a audácia de gritar que era tudo mentira e me disse para não acreditar. Mas qualquer um podia ver que eu era enganada. A polícia me chamou para testemunhar e ser uma das vítimas. Quando vi meu marido na delegacia, ele se agarrou a mim, pedindo perdão e para não deixá-lo. Foi uma cena, querida. Me desculpe. Me desculpe. Quando não passei no exame da ordem, perdi a cabeça. Como você teve coragem? Por que cometeu fraude? Você mentiu que era um advogado. Por quê? Você estudou direito, não tinha mais medo da lei? Estudei muito, mas quando não passei no exame da ordem, o que eu podia fazer? Ia tentar novamente me tornar advogado. Queria ser motivo de orgulho para você e nosso bebê. Orgulhoso na nossa frente? Não fale do nosso bebê com essa boca suja. Vou pedir o divórcio como você e sua mãe queriam. Não, você não pode. Se eu não tiver minha família, vou morrer. Por favor, não faça isso. Susan, querida, tenho vergonha de pedir isso, mas não poderia nos perdoar só dessa vez? Fui enganada pelo William. Achei que meu filho era realmente advogado. Mas o que devo fazer? Ele ainda é meu filho, certo? Então você deveria viver para sempre com seu filho, pegando o dinheiro que ele ganhou cometendo fraudes. Como você estava feliz? E você se gabava de ter uma nora não tão rica. Então, por que agora está me dizendo isso? Todo aquele dinheiro se foi porque já foi gasto. De fato gastei, mas aquele tolo do William disse que precisava de todo aquele dinheiro para seduzir aquela mulher rica. Não tenho mais nada. Por favor, salve meu filho, William, por mim. Você me acha uma tola? Acorde. Eu gritei com ela em raiva. E tanto meu marido quanto sua mãe se ajoelharam diante de mim em uníssono, como se tivessem combinado e imploraram pelo meu perdão. Perdi todas as minhas esperanças e afeto por ambos, que nem sequer queria ver seus rostos novamente. Senti que era melhor para mim e minha filha cortar laços com eles o quanto antes. E eu pedi o divórcio. Meu marido não tinha dinheiro para contratar um advogado, então veio com um defensor público. E como ele foi uma pessoa tão ruim, até o advogado voluntário parecia sem energia para defendê-lo. Como resultado, meu divórcio foi tranquilo. Meu marido teve que cumprir pena na prisão, mas minha sogra teve que pagar pensão e suporte à criança porque se beneficiou e usou o dinheiro que meu marido tinha em seu nome, ilegalmente ganho ou não. Ela tentou arduamente não dar nenhum dinheiro, mas quando ameacei prendê-la em sua casa, ela teve que vender um antigo apartamento que tinha e me deu o dinheiro. Ela ainda tentou se aproximar de mim, mas minha mãe e meu irmão mais novo foram e a afastaram de uma vez. Disseram-lhe que a denunciariam à polícia. E por causa disso, ela nunca mais apareceu. Ela ainda me envia o suporte à criança para minha filha após o divórcio. Mudei-me para a casa da minha mãe e com sua ajuda, comecei a trabalhar novamente. Só me concentrei em criar minha filha e trabalhei muito duro. 2 anos depois, alguém que esperou por mim todo esse tempo apareceu diante de mim. A princípio, eu não podia acreditar em ninguém, então continuei afastando-o. Mas por causa desse amor eterno, pude sonhar novamente em ter um lar feliz. Estou me preparando para casar novamente. Acho que existe um destino afinal. Minha filha está mais animada do que o que ela está ganhando um pai. Quando a vejo assim, meu coração dói e fico ainda mais cautelosa. Mas meu noivo me diz que tentará ainda mais para ser um bom marido e um bom pai. Tenho que ser grata por isso. Agora que estou criando uma criança, continuo pensando que você colhe o que planta. Diferente do meu ex-marido e sua mãe que não fizeram nada além de prejudicar os outros, quero ser feliz como as outras pessoas, sendo uma boa pessoa. Os pais têm que ser felizes para que seus filhos sejam felizes.
todos os pais sentem o mesmo. Mas quero que minha filha seja feliz, então vou tentar ao máximo hoje e amanhã para ser a pessoa mais feliz deste mundo. Flora floresce brilhantemente após suportar um rigoroso e frio inverno. Quero florescer como essas flores e renascer.